A narrativa do evangelista Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós lemos esse texto na parte da manhã e vamos meditar. Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. No primeiro dia da semana, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas vão ao túmulo justamente no primeiro dia da semana, porque elas não poderiam fazer isso no sábado. E uma das causas, Jesus foi, de certa forma, crucificado de uma forma rápida, apressada, porque eles não poderiam fazer isso no início do sábado. Por isso, numa sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, contando no nosso relógio, Jesus foi crucificado nessa tarde, e essas mulheres desejosas de ir ao túmulo de Jesus, levar os aromas, não houve um preparo do corpo de Jesus suficiente, para que ele fosse sepultado, justamente porque entrou no sábado, e o judeu no dia de sábado não fazia as atividades, eram tão restritos naquilo que eles faziam. Mas elas então vão ali no primeiro dia da semana, levando os aromas ao túmulo. E o ato de levar os aromas, tinha pelo menos 3 significados dentro do contexto judaico. Os aromas representavam honra, tributo, expressão de amor para com alguém, para com uma pessoa, expressão de cuidado para com uma pessoa. Os aromas também tinham um significado de evitar ou disfarçar, melhor dizendo, o cheiro da decomposição de um corpo. Então os aromas tinham esse objetivo, ao contrário dos egípcios, que conservavam os corpos, que colocavam produtos para manter os corpos intactos. Os judeus não tinham essa prática, por isso os aromas tinham apenas o significado de disfarçar um pouco, o cheiro, ou o mau cheiro da decomposição. Mas os aromas também tinham um significado, dentro do contexto judaico, de devoção, de adoração, de honrar, de celebrar aquele a quem estava recebendo
aqueles aromas, aqueles ungüentos. Vamos lembrar no momento em que Maria, né, ela pega um vaso de alabastro e ela o quebra e ela derrama sobre Jesus. Era um perfume caríssimo, correspondente a 1 ano de salário de um trabalhador, e ela faz aquilo ali como um ato de adoração ao Senhor. E essas mulheres estão indo lá no túmulo, irmãos, para poder, levando os aromas, né? E entre tantos significados que os aromas tinham no contexto judaico, os aromas também, quando alguém ia ao túmulo de uma pessoa para colocar aroma, era um significado muito triste na vida de uma pessoa, porque ela estava dizendo, é o fim, acabou. E essas mulheres, quando vão levar o aroma ao túmulo de Jesus, embora tivessem uma intenção de cuidado, mas seria de todo inútil, porque Jesus já tinha morrido, né? Embora fosse uma tentativa de adoração, também seria uma tentativa inútil, porque não se adora os mortos. Mas elas levam os aromas e o coração delas está com expectativa, daquele sentido de que vamos lá fazer uma última homenagem, porque é o fim, porque acabou. Mas é justamente neste cenário de tristeza, nesse cenário de decepção, nesse cenário de fim de carreira, nesse cenário de fim de caminhada, nesse cenário de sonhos mortos, nesse cenário de tristeza, de angústia, de decepção, né? Nesse cenário de que tudo aquilo que se tinha construído havia acabado, é apenas o começo daquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que parecia ser o fim na vida delas, aquilo que parecia ser um ato apenas para definir na vida delas, nosso Senhor Jesus morreu, acabou, né? Vamos levar os ungüentos, vamos levar os aromas, vamos colocar nele, no corpo dele, mas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, né, que nós vamos ter o nosso Senhor de volta. É justamente aí que o cenário muda. Elas foram ao túmulo e encontraram a pedra removida do sepulcro. Vamos lembrar que em outros textos, né, referentes ao mesmo assunto, Mateus e Marcos vão dizer que elas estavam indo lá e a preocupação delas é justamente quem vai remover a pedra, e elas, quando chegam ali, elas já se surpreendem, porque a pedra já tinha sido removida, e como eu falei na parte da manhã, a pedra não foi removida para Jesus sair, a pedra não foi removida para que ele saísse do túmulo, porque ele é Deus, ele não precisava de que alguém removesse qualquer pedra para ele sair, ele não precisava de que alguém fizesse nenhum tipo de esforço para que ele saísse, porque em outro momento, depois da sua ressurreição, os apóstolos estão trancados numa casa, com medo, apavorados com tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus apareceu no meio deles. A pedra não é removida por causa de Jesus, a pedra é removida por causa delas. A pedra não fala da saída de Jesus em si, mas fala do ato delas conseguirem enxergar, para que seus olhos se abrissem e percebessem que algo novo, que algo extraordinário tinha acontecido, e elas ficaram ali naquele momento sem entender, e disseram, não acharam o corpo de Jesus, e ali perplexas diante daquela situação, aparecem 2 varões que faz uma pergunta para elas, né? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que vocês estão buscando aonde ele não está? Porque vocês estão buscando no lugar errado. Ele não está mais aqui. Ainda hoje, irmãos, há muitas pessoas buscando Jesus em lugares errados, buscando solução em lugares errados, buscando coisas em lugares errados, com propósitos errados, com propósitos que não vão trazer a vida, elas vão ouvir daqueles 2 varões dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. E a palavra do Senhor vai nos trazer a lembrança, e a lembrança delas também, dizendo, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, ressuscite no 3º dia.
e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. A ressurreição de Jesus nos faz lembrar de que Ele é fiel na sua palavra, naquilo que Ele falou. A ressurreição de Jesus é a prova de que nós podemos confiar firmemente na sua palavra. Os varões disseram para elas: olha, Ele vos preveniu, Ele disse isso para vocês, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, fosse crucificado, mas que Ele ressuscitaria no terceiro dia, diz a palavra do Senhor. Então elas se lembraram das suas palavras. A ressurreição de Jesus é a lembrança viva em nosso coração de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Foi fiel para cumprir na vida de Jesus, ressuscitando dentre os mortos. É fiel para nos garantir a vida eterna. Nunca se esqueça disso. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para que nós pudéssemos obter a vida eterna nele. Elas se lembraram disso. Nunca se esqueça disso, do que Ele fez por nós. Nunca deixe que uma tribulação, nunca deixe que uma angústia roube aquilo que está no seu coração. Por um determinado momento, elas perdem a esperança. Por um determinado momento, elas perdem a perspectiva. Ele morreu, ele foi sepultado, o túmulo está lá. Vamos lá apenas levar um unguento, apenas levar um aroma, vamos fazer um último ato com ele, mas ele morreu. Quem vai remover a pedra para nós entrarmos lá e fazermos esse ato? Mas quando elas chegam ali, elas percebem que tudo está na verdade começando na vida delas, e os anjos vão dizer para elas: Ele vos preveniu, Ele falou isso. Então elas se lembraram das suas palavras. Nunca se esqueça disso, irmão. Nunca se esqueça de quem é Jesus na minha vida e na sua vida. Às vezes vem um problema, você foca demais no problema. Às vezes vem uma perda, às vezes vem um luto, às vezes vem uma angústia, às vezes vem uma situação, às vezes achamos que é o fim, às vezes achamos que não tem mais perspectiva, que não tem mais esperança, mas a palavra continua ecoando em nossos corações. Ele ressuscitou, não se esqueça disso, Ele ressuscitou. Como nós lemos aqui no início deste culto, nós fomos sepultados com Ele, a sua morte pelo batismo, mas nós fomos ressuscitados com Ele também, para vivermos então em novidade de vida. Então, a palavra do Senhor nos diz que elas se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. A ressurreição de Jesus, que na verdade é o verdadeiro início da nossa nova vida em Cristo Jesus. A ressurreição também nos traz um ensinamento muito importante do nosso chamado, da nossa missão. A ressurreição de Jesus é para ser celebrada, mas mais do que ser celebrada com música, com orações, ela é para ser celebrada através da nossa missão. É interessante a gente olhar para esse texto. Elas não ficaram ali parado um dia inteiro, 2 dias em frente ao túmulo, dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elas não ficaram ali apenas cantando, celebrando, se alegrando, alegres, porque sabiam que Jesus estava vivo, mas elas se voltaram, e elas ao voltarem, a Bíblia diz que elas anunciaram aos apóstolos que ele estava vivo. É o senso de missão que vem no coração delas. Se ele ressuscitou, se o meu coração encheu de esperança novamente, se a vida começa em Cristo Jesus, eu preciso dizer isso para outros. Há pessoas tristes também. Havia os apóstolos que estavam tristes, os apóstolos estavam trancados, com medo, decepcionados.
Os apóstolos estavam também amedrontados com tudo aquilo que estava acontecendo, mas elas estão agora voltando, elas vão até eles para dizer, ele ressuscitou. Maria Madalena vai confirmar, Maria, mãe de Tiago, Joana e Maria, mãe de Tiago, estão ali com elas também, vai confirmar, e as demais que estavam com elas, havia um grupo ali, que vão voltar e vão anunciar que ele vive. Há um grupo aqui nessa noite, que sabe que Jesus Cristo vive, que sabe que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Há um grupo aqui nessa noite, sendo desafiado a proclamar isso ao mundo, a dizer para o mundo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele continua sendo a esperança da vida eterna para nós. Ele continua sendo a esperança para o mundo, e é por essa esperança que nós caminhamos a cada dia na presença do Senhor. Alguns vão ficar atônitos, perplexos, alguns vão achar aquilo ali um delírio, como acharam. Pedro vai ao túmulo, e quando ele percebe que é verdade aquilo que elas falaram, ele fica maravilhado com tudo aquilo que aconteceu, porque verdadeiramente elas anunciaram a verdade, a vida que estava reinando ali naquele momento. Que Deus nos desperte nessa noite. Deus despertou aquelas mulheres que foram as primeiras missionárias após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Já se passaram 2000 anos. Nós estamos aqui e a mensagem é a mesma. O Cristo é o mesmo. E o que nós estamos fazendo com essa mensagem? Precisamos anunciá-la, precisamos dizer ao mundo que Ele vive, que Ele reina e que Ele voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Precisamos anunciar ao mundo dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Precisamos dizer ao mundo, volte-se para Deus, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é Senhor da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Que a ressurreição de Jesus seja algo lembrado por nós todos os dias. E elas se lembraram de que verdadeiramente Jesus tinha cumprido tudo aquilo que ele havia falado. Que nós possamos nos lembrar disso. Que nosso culto não seja um culto de morte. Que nosso culto não seja uma oferta vã, mas que nosso culto seja diante daquele que não estava ali, mas que ressuscitou. Que ele ressuscitou, que nós possamos abraçar o chamado de Deus, a missão que Deus tem para nós, de irmos e anunciar que ele vive, ele está vivo. Há uma frasezinha bem antiga, né? Que a pessoa diz assim, Jesus está vivo, eu acabei de falar com ele, ele está vivo, eu acabei de falar com ele hoje. Possamos viver assim, meus irmãos, verdadeiramente como servos do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe, que Ele nos desafie e que a mensagem da ressurreição possa estar bem presente em nossa mente, nosso coração todos os dias. E que o chamado também seja bem presente de anunciarmos que Ele está vivo. Vamos guardar para nós, não. Elas não esconderam, elas não guardaram, né? Elas não puderam conter aquilo que de maravilhoso que aconteceu naquele momento. Elas saem dali, elas vão avisar os apóstolos, elas vão proclamar aquilo ali. Todo aquele que conhece Jesus tem esse desejo. Eu quero encerrar com uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz que o servo de Deus, ele tem 2 grandes privilégios na vida. O primeiro grande privilégio que nós temos é o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. O segundo grande privilégio que nós temos é de fazer o Senhor conhecido. Primeiro privilégio, de conhecê-lo pessoalmente como Senhor e Salvador. E o segundo grande privilégio que nós temos é de fazê-lo conhecido a todas as nações. Que assim seja, meus amados, em nome do Senhor Jesus.